Ter medo não é ruim. O medo tem causas objetivas e diretas. O medo tem efeitos físicos, como, por exemplo, a taquicardia, os olhos arregalados. O medo tem pavores psíquicos. O medo em si, como eu disse, não é algo que nos destrói, mas é preciso analisar, pensar, para que o medo não nos domine. A dor é muito importante porque ter medo de sentir dor nos afasta de experiências de risco desnecessário. E quando eu sinto uma dor que eu não busquei, um choque, uma queimadura com um prato quente, meu corpo manda logo a mensagem para que eu reaja. A dor e o medo são estratégias fundamentais de sobrevivência. O medo de ficar sem dinheiro pode ser um estímulo a que eu seja uma pessoa mais prudente nos meus gastos. Logo, pensando como uma advertência diante de um perigo real, o medo não é ruim. O medo é uma forma de eu pensar melhor, agir melhor, ter inclusive uma estratégia mais objetiva. Nós temos medos reais e temos medos imaginários. Eu posso pensar, por exemplo, nas fobias, mas as fobias são características psíquicas muito graves que excedem, inclusive, a racionalidade de uma causa. O medo é positivo se me faz pensar em boas estratégias. Eu tenho um certo medo do declínio final da idade. Então eu vou ter alimentação equilibrada, vou fazer esportes sob supervisão médica, eu vou fazer vacinas, porque isto vai retardar, pelo menos retardar, o declínio final. Isto vai impedir que ele chegue muito cedo do ponto de vista da estratégia. Agora, o medo paralisante da morte é outra questão. Então eu estou lidando talvez com um medo que esconda outras questões, talvez com um medo que traga outros sentimentos, mas quando ele é estratégico, ele é bom. O medo é um sentimento que pode ser visto como uma aliança estratégica para me tornar uma pessoa melhor. Claro que o medo é tão forte. O medo pode ser instrumentalizado por pessoas. Por exemplo, sistemas políticos vão dizer: votem em mim, porque o outro é o caos, o outro é a destruição. O medo da fome, da inflação, do desemprego, da desordem social é um argumento muito forte. Muitos religiosos, durante a Idade Moderna, diziam muito mais sobre o medo do inferno do que sobre o amor a Deus. Eu não falo para você como candidato do que eu quero fazer, apenas digo que eu sou a única alternativa que você tem. Então eu estou usando o medo como uma forma de controlar as pessoas. Os pais que assustam crianças, para que ela não faça algo perigoso ou que seja obediente, utilizam o medo como estratégia de controle. É muito eficaz. O medo é muito eficaz como estratégia de controle. Por isso que eu devo saber quais são meus medos, porque é provável que se eu não souber quais são meus medos, outros saberão e usarão contra mim. Nós vivemos uma sociedade com muito medo. Talvez excesso de medo nos leve a uma paralisia de covarde. É preciso moderar o medo e, para isso, conhecê-lo. Para isso, aprender com ele. O sábio sabe que tem medo e é por isso que não é dominado por ele.